Boa tarde, Elias, tudo bem? Yolanda, estamos aqui hoje para falarmos um pouco sobre a rede ferroviária, que foi tão importante para a economia dessa região e para essa cidade. Falar também um pouco sobre os guerreiros que aqui trabalharam, que foram os ferroviários, e falar mais um pouco ainda do seu pai, que foi um dos chefes da estação, né, em uma determinada época. Sim. E você foi criado aqui, né, nessa casa, né? Fui. Na primeira ali. Eu e meus irmãos. Você e seus irmãos. Você poderia falar um pouquinho sobre aquela época? Com prazer, Elias. Quando você Olhando era assim, criança? eu nunca tinha parado para olhar. Sim. Aliás, eu evitava, né? Porque Evitava, sim. Nós fomos criados aqui, nossa infância toda foi aqui, até a adolescência também. E temos muitas boas lembranças desse daqui, lugar, né? desse lugar. Foi aqui, por aqui que a gente aprendeu a ler. Foi aqui que a gente aprendeu o que é o amor verdadeiro de uma família, né? Uhum. Que sempre estávamos juntos. Meu pai trabalhava logo ali. E era muito bonito de ver ele. Logo de madrugada saía com aquele uniforme que tinha que trabalhar a rigor naquele tempo, né? Sim. Todo empalitosado, com aquele chapéu de chefe de estação, né? Uhum. E 5h30 da manhã ele já estava aqui, na labuta, como se chama, né? Como se diz. Você chegou aqui em que ano, Yolanda? Você lembra? Chegamos em 1972 ou 3, por aí. Eu acho Você era 73. bem criança. Era. Eu só não fiz nascer aqui, né? Vocês Mas são de me que criei cidade? Aqui. Meu pai é de Cruz do Espírito Santo, perto lá de João Pessoa. E minha mãe do Sertão, de Pombal. Quer dizer, de São Domingos de Pombal. De Pombal. Inclusive foi por causa do trem, né? Sim. O trem da estação, como o povo chamava, seu Manuel da estação, por causa do trem. Ele, certa vez, foi substituir um chefe lá em São Domingos de Pombal. E foi lá que conheceu minha mãe. Ah, ele conheceu ela lá. E foi lá onde brotou o amor, né? Quer dizer, foi o trabalho dele que levou ele, que o destino levou ele a encontrar sua mãe. Até lá, graças a Então, Deus. ele foi um dos remanescentes, um dos primeiros da rede, quando a rede começou. Daquele tempo, eu acredito que ele era muito jovem, né? Sim. Ele era muito jovem mesmo, muito jovem. Começou solteiro ainda. Começou solteiro. Então provavelmente ele foi dos primeiros, né? Foi. Então, ele, Yolanda, quando conheceu mãe, ele já era o chefe da estação, né? Então você morou aqui na estação, na Vila Ferroviária? Na Vila Ferroviária, naquela primeira casa. Na casa do chefe. A casa do chefe. Essa outra casa era todo chefe que vinha tinha que morar nela. Por exemplo, quando o pai saiu, assim que se aposentou, ele tinha que sair, né? Era obrigatório sair para que o outro viesse e ficasse nessa casa. Essa segunda casa, quem morava nela era o subchefe? Era alguém também da administração? Na época era seu Miguel Oscar. Ah, Miguel Oscar. Miguel Oscar. Miguel Oscar fazia parte da administração também ou era um peão? Como era? Não era peão, não. Não. Era como se fosse mestre de linha. Eu não lembro bem o nome, mas não era. Então, e o outro pessoal que morava da primeira casa, que hoje não tem mais, já era na subida em diante, chamava o pessoal da conservação. Da conservação. Era. Essa parte aí, tudo era casa da rede, né? Era a vila, né? Que chamava? Até aqui continuava desse jeito. Sim. Era como se fosse um roçado, era um terreno sem ter nada aqui. Sim, aí. Só existiam essas duas casas isoladas. Sim. Né? Sim. E só, né? Aí tinha uma carreirinha, uma vila, né? Como a gente chamava. Chamava Vila Ferroviária. Tudo igualzinho. Lá na frente era lá todas separado. por igual. O que identificava era só os números das casas. Sim, ela foi feita para os funcionários. Isso. E esse pessoal que você chama que era o da conservação, era a mão de obra, né? A mão de obra braçal, né? Eles faziam a manutenção da rede, é isso? Era um serviço mais pesado. Mais pesado. Aí para ali morava seu Manuel Pernalonga. Lembro, né? Que era de Itabaiana, né? Isso.
E todos eles eram muito amigos dos meus pais. Sim. E assim nós, os filhos, também eram amigos dos filhos deles. A gente brincava todo mundo aqui na estação. Era tudo Aprendemos amigo, a andar próximo. De bicicleta, sim. De carro também foi aqui que eu aprendi, que meu saudoso pai me ensinou, né? Sim. E a esposa de seu Manuel Pernalonga, Dona Lia, se tornou como se fosse uma irmã para minha mãe. Entendi. Era todo mundo muito unido nessa época. Então você tem muitas e doces lembranças da sua infância aqui na Vila Ferroviária, e muitos filhos de ferroviária eram coleguinhas de vocês na época? Eram todos amigos. Inclusive, naquela época também, lá ali, ó, a gente chamava armazém. Os armazéns. Sim. Minha mãe ensinava ali. Ensinou o primário aos filhos do pessoal da conservação. Da conservação. A gente chamava da conservação. Entendi. Né? Sua mãe foi professora de datilografia. Isso. Inclusive eu fiz o curso com ela na época. Pronto, ela ensinou datilografia ali, só que datilografia era particular. Sim, né? Entendo, era pagava mensalidade. Isso. A outra não, eu não sei se na época se era pela a rede ferroviária que pagava ou se era ela que mesma queria, entendeu? Para quem não sabe, talvez essa juventude de hoje, os adolescentes, não saiba o que é datilografia, né? Essa pessoal da era do computador, do zap, talvez não saiba, né? A gente ainda tem uma, viu? Ainda tem. Tem uma em casa, não é das mais antigas não, mas tem uma. Já era Olivetti, talvez, né? Isso, que a gente guardou de lembrança, a gente gosta de guardar de lembrança. Era a máquina de escrever textos, que hoje é computador, né? Que hoje é o computador antes, que substituiu ela. Aqui é A, S, D, F, G, J, K, L, cedilha. Tinha que aprender sem olhar. Sem olhar, escrever sem olhar, hoje em dia né? todo mundo no computador fica olhando, né? As letras. Naquela época datilografava sem olhar. É verdade. E minha mãe ensinava aquela técnica, né? Holanda, você olhando assim, que lembrança lhe traz nesse momento? Passa um filme na cabeça, né, Elias? Tava me lembrando de tudo isso. Quer dizer, se eu não estivesse aqui agora, talvez eu nem me lembrasse em casa de como seria. É isso. Mas aqui meu pai guardava o carro, uma caravana na época. Lembro ainda. Pronto, olha, até o trilho que afastava o portão assim, ó. Sim. Ele guardava o carro aqui. Aqui era exatamente onde ele trabalhava. Que era tinha o telégrafo. Não, nessa parte, dessa parede pra cá. Tinha o telégrafo. Tinha o telefone, que eu lembro como hoje era preto o telefone. Sim. E era só assim, ó, na manivela. Lembro daquilo ali. Eu era tão apegado ao meu pai que quando ele saía para substituir outras estações, eu corria para cá e ia fazendo assim, sabe? Até falar com ele, que eu não sabia como era. Eu era garotinha, mas... Muito, negócio de 7 para 8 anos.
Aí outros agentes atendiam. E quem é? Eu digo, é a filha do seu Manuel, já quase chorando. Ele, espera aí que eu vou botar para você falar com ele. Aí via meu pai, muito apressado, achando que tinha acontecido alguma coisa em casa, né? Mas não, era só falar com ele. Isso de criança. Era. E daquele outro lado era tipo um escritório. Para ele tinha só uma mesa ali. Mas para cá, tem alguma coisa que você possa lembrar? Para lembrar... Não, aqui era uma sala que quando o pessoal chegava, assim, pequenas encomendas. Sim. Aí deixava aqui, ele trancava, só entregava ao dono, né? Entre S e S. Quando chegava mantimentos também, tinha uma história dos mantimentos. Sim. Eu não sei se era porque era para entregar o povo da conservação. Deve ser. Era. E aqui era vago. Aqui era, eu não me lembro o que era não, acho que era vago mesmo. Era, tinha um portão bem grande. Então você tem grandes lembranças dessa época. Voltando aqui, aí isso flui na sua mente, né? É, para andar de bicicleta aprendi aqui também, para ter certeza de que já sabia, né? Sofri muitas quedas aqui. Aqui. Então você aprendeu aqui, né? Isso, aprendi aqui. Porque como meu pai não tinha tempo, né? Durante o dia, que ele trabalhava pela manhã e à tarde, aí eu vinha para cá. Pra ficar com ele. Todos os irmãos, a mais apegada era eu. Você é a caçula, né? Sou a caçula. Eu não gostava de sair de perto dele, não. Você era muito apegada a ele? Muito, muito mesmo. Até agora, depois de ver. Sim. Aqui tinha uns degraus. E às vezes, finais de semana, né? A gente vinha pra cá. Porque tinha final de semana que ele trabalhava também. Também. Era. Aí ficava eu, tenho até uma foto, eu, minha irmã, minha mãe e painha aqui. E Yolanda, você tem lembrança dos trens quando chegavam? Com certeza. Como era? Andei de trem, viu? Alcancei essa época, assim. Trem passageiro, né? Não, a gente ainda teve o merecimento de andar na Asa Branca. Asa Branca. É, que não parava. Era um trem famoso, o Expresso, não era? Foi o último de passageiro, né? Isso, eu só me... É porque ele só parava nos grandes centros. Sei, que era chamado de Expresso. Só parava nos grandes centros. Aí era Asa Branca, era branco com azul. E era. Aí um dia, né, não sei se era porque pai era chefe, aí passou, ele passava assim altas horas. Sim. Aí a gente foi e paramos em São Domingos de Pombal, para ir para casa da minha avó. Foram de trem? De trem. Frasqueirinha que manhã tinha, e eu guardo até hoje, né, a frasqueira verde. A gente... viajava de trem sempre. Mas na Asa Branca foi só uma vez. Era bem romântico andar de trem, não era? Eu nem pensava assim tão romântico não, que eu era uma criança. Uma criança. Era, mas que era bom, mas era. Aquele barulho, aquelas batidazinhas assim. Era como se fosse um galope, né? Era. E lento, bem lento, não era? Bem lento. Era mais devagar, né, do que um carro. Nada comparável a um carro. Sim. Mas era muito bom. Em toda estação parava, aí a gente ia comprar din-din, né, um lanchezinho. Por falar nisso, Elias, eu soube há pouco tempo e fiquei muito feliz de uma história que Tocha, eletricista, me contou. Ele disse que quando ainda era meio moleque, para ganhar um trocadinho, vinha para cá, para a estação, vender pirulito. Pirulito. Era. Aí o trem já estava de partida, praticamente. Aí um passageiro, pegou o tabuleiro, chamava tabuleiro. Pra ir-se embora. Foi-se embora sem pagar. Nisso ele se aperreou, ele me dizendo, né? Sim, garoto. Aí pai viu. Nisso apitou. Tô de novo para o trem parar. Ele tinha uma buzina aí. Pai tinha um apito. Ah, sim, um apito. Era um apito, era. Que mandava... quando era para parar, né? E quando era para sair, era. Aí tinha aquele apito. E fez o trem parar de novo para o rapaz reconhecer o erro, né? Foi. O que tinha feito. Então devolver o que tinha tirado sem pagar para a Tocha. Eu achei tão lindo e emocionante ele me dizendo isso, sabe? Quer dizer, nunca meu pai me disse isso. Mas achar de agora... Uma ação bonita que seu pai fez, né? Tocha, que meu pai sempre foi rígido, sempre gostou das coisas. E um homem exemplar muito direito, era seu pai, né? Muito honesto mesmo. Cansou, logicamente, a época dos trens de passageiro, principalmente de passageiro, quando eles paravam aqui, que tinha muitos meninos, guris aqui da cidade, jovens, adolescentes,
que vendiam mercadorias aqui, né? Era lanche, etc. Era. Era bastante movimentado. Você lembra disso? Lembro. A gurizeira aqui vendendo, os passageiros chegando, descendo do trem. Os passageiros chegando, tinha hora para sair, né? Sim. Uma coisa assim bem exata, né? As horas exatas. Não tinha isso. Era bem pontual, né? Bem pontual, sim. Era. E você lembra bem disso? Lembro bem disso. Você estando aqui hoje, passa um filme na sua cabeça, não passa? Completamente. Naquela época? Lembro desses trens, como falei, já andei nele, né? Sim. Andamos, eu e meus irmãos, minha mãe, todo mundo. Mas a gente ia mais para o sertão, para a casa da minha avó, família, que era mãe da minha mãe. Ia sempre de trem? Ia, quando era criança, enquanto existia o trem, meu pai trabalhou, a gente só ia de trem. Quando chegava, aí tinha o nome, né? De cada cidade. De cada cidade. Tá vendo ali onde está aquela parte de tijolos? Sim. Tinha RFFSA, que era a sigla da rede. Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Você lembra disso? Lembro. Aí poderia chamar Refesa. O país chamava Refesa, né? Sim. Mas tem esse significado. É uma abreviatura. É a abreviatura. É a forma abreviada, né? Sim. E cada cidade tinha o seu nome, Soledade, bem em destaque, né? Sim. Pai também já trabalhou em Caiçara. Tem foto dele em Caiçara. Caiçara é uma cidade lá do sertão. Uma cidade, né? Eu acho que é pro lado do Brejo. Do Brejo, não né? sei, mas eu sei que eu tenho foto dele com Caiçara. Que é Paraíba. Ele já tirou férias de algum... Substituiu alguém lá, né?